Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal no YouTube. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber os próximos vídeos. E deixe o joinha se estiver gostando do vídeo, deixe também o seu comentário abaixo do vídeo. E hoje vou ler mais um pouquinho da Bíblia. Hoje vou ler em Jonas, capítulo 2, versículos de 1 ao versículo 10, que diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o seu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Muito bem, aqui podemos ver que fala da história de Jonas, né? Que foi engolido por um peixe, por ele ter desobedecido a Deus, né? Deus mandou ele ir na cidade de Nínive pregar a palavra de Deus para aquele povo que estava muito desobedientes. E era para Jonas ir lá avisar que Deus não teria pena daquele povo se aquele povo não passasse a obedecer às ordens de Deus. Então Jonas, ele desobedeceu, porque ele não estava querendo ir lá para aquela cidade, porque ele mesmo fala no capítulo anterior, se eu não me engano, ele mesmo fala que aquele povo, ele não queria ir lá pregar para aquele povo, porque eles eram muito violentos, né? Eles eram muito violentos e podia fazer alguma coisa com ele naquela cidade. Mas Deus iria estar com ele. Deus mandou ele ir porque Deus iria estar com ele. Não deixaria acontecer nada de ruim com Jonas. Mas mesmo assim, ele desobedeceu ao Senhor. Então, para que Jonas aprendesse que estava errado, que não estava fazendo exatamente o que Deus queria, Deus mandou um grande peixe engolir Jonas, uma baleia engolir Jonas. Então, quando ele estava sendo engolido por aquela baleia, ele lembrou do que Deus havia dito, que ele era para ir para a cidade de Nínive. Senão, aquele povo iria sofrer nas mãos de Deus. Deus iria mandar alguma coisa para destruir aquela cidade. Então Jonas, ele ora a Deus, né? E no versículo 2 fala, no versículo 1 e o versículo 2 fala: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo, gritei e tu me ouviste a voz. Então quer dizer que ele estava desesperado para que Deus livrasse ele do ventre daquele peixe. Então, no último versículo, Deus viu que ele exatamente estava arrependido. E Deus fala no versículo 10: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, Deus viu que ele foi obediente, né? E Deus fez com que aquela baleia vomitasse a Jonas na terra. Então, é isso que a gente tem que fazer.
Se Deus manda a gente ir para algum lugar para levar a palavra de Deus, a gente tem que ir. A gente não pode desobedecer a Deus. Por mais difícil que seja a gente fazer o que Deus está mandando, a gente tem que cumprir com o que Deus está falando com a gente, né? Porque senão, alguma coisa de ruim Deus vai permitir que aconteça com a gente, para a gente aprender, assim como Jonas aprendeu que não pode desobedecer a Deus. A gente tem que aprender também com as coisas ruins que acontecem na nossa vida, que não pode desobedecer a Deus. Devemos fazer tudo conforme Deus quer, e Deus assim vê que a gente está totalmente arrependido do que a gente praticou de errado, que não agradou a ele. E assim foi com Jonas. Deus libertou ele, e depois disso ele foi e pregou para aquela cidade de Nínive, e Deus assim livrou o povo por causa de Jonas, que Jonas obedeceu a Deus. Então devemos obedecer a Deus também, não fazer nada que contrarie os planos de Deus para a nossa vida. Por mais que seja difícil a gente confiar em Deus, acreditar assim nas coisas que Deus fala, é fazer tudo o que Deus fala, mas a gente tem que fazer, porque é pro nosso bem, né? É a mesma coisa de um pai falar para uma criança que não pode ir em tal lugar, ou para qualquer um adolescente mesmo, falar que não pode ir para aquele lugar porque aquele lugar é perigoso. Então a gente não deve desobedecer. Se a gente vai ver que aquele lugar é perigoso, e assim a gente não vai querer ir naquele lugar mais. Por isso que a gente tem que obedecer ao nosso pai e à nossa mãe, e acima de tudo obedecer a Deus também, porque Deus, ele é o nosso pai eterno, né? Ele sabe o bem para nós, ele sabe de tudo que é bom ou ruim para nós. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu quero que vocês meditem nesse texto, que possamos ser obedientes a Deus, né? Assim como Jonas, depois de ser vomitado pela baleia na terra, né? Ele obedeceu a Deus indo para aquela cidade. A gente tem que obedecer a Deus também, pregando a palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas se arrependam do seu erro e volte para Jesus enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.